Estamos aqui no 28º Encontro de Tecnologias Preditivas Vitec e estamos com o Flávio, da Pauliello Engenharia, um velho conhecido meu, e assim, talvez 20 anos, não é isso, Flávio? Acredito que 20 anos. 20 anos aí, trocando experiências e conversando várias vezes em visitas, né? Visitas a Belo Horizonte, ou mesmo visitas na fábrica da Cenibra, né? Então, assim, o Flávio, muito obrigado, Flávio, por aceitar e participar desse podcast. Prazer é meu. Porque eu vou te contar, passar a experiência, né, do que você já passou, né, e a quantidade de conhecimento que você tem, né? Hoje você é um consultor, né? Então, assim, o consultor realmente tem muita experiência, né? Percorreu um caminho aí enorme. Então, a gente vai começar a falar sobre a sua trajetória. Conte pra gente um pouco dessa sua trajetória, então. Perfeito, Luiz. Então, como o Luiz Fernando já enfatizou aqui, eu sou um veterano, né? E esses 20 anos que nós temos aí de um bom relacionamento profissional e uma amizade também já denotam isso. Mas eu sou, na verdade, um profissional na indústria de celulose e papel com mais de 40 anos de experiência. Tá? Então, foram praticamente 40 anos na Cenibra, né? Então, isso está muito no meu DNA de papeleiro, né? Eu me orgulho de ser papeleiro, gosto desse nome, né? E sempre, ao longo desses anos todos, sempre em manutenção e sempre voltado para a área de manutenção pela condição. Seja manutenção preditiva, seja inspeção na sua forma mais simples e seja também a parte de integridade de ativos estáticos, mas sempre manutenção sob condição. Então, ao longo desses 40 anos, a gente desenvolveu, né, esta linha, né, como uma parte do tempo como gestor e uma parte do tempo como especialista, né, mas sempre voltado, né, para conhecer, né, sempre voltado para a parte técnica, né? A parte técnica sempre me fascinou, né, mais do que a gestão propriamente dita. Tá? E no ano retrasado, 2024, eu me aposentei na Cenibra, mas criei essa empresa individual de consultoria, e eu hoje presto serviços ainda principalmente para a Cenibra, veja só, né? Mas também aberto a atender outras empresas em questões de inspeção, integridade de equipamentos, planos de manutenção, seleção e aplicação de materiais, corrosão, tá? Enfim, toda essa parte de integridade, inspeção e confiabilidade de equipamentos. Não, legal, porque assim, a minha primeira pergunta para você é exatamente sobre essa integração de tecnologias e essa integração que você mencionou, né? Então, assim, como a integração entre essas várias tecnologias, né, seja ela, né, monitoramento da condição com relação à vibração, análise de óleo, ativos elétricos, ativos estáticos com relação às inspeções, né, melhora a previsibilidade dos diagnósticos dos equipamentos. Você poderia falar um pouco para a gente sobre isso? Perfeito. Eu sempre acreditei, sempre advoguei que dentro da manutenção preditiva, a associação de técnicas seria uma coisa importantíssima, né? Na medida em que nenhuma das técnicas preditivas ela é uma visão direta do que está acontecendo, né? As técnicas preditivas elas dão uma medida indireta, né, do que está ocorrendo dentro do equipamento, né? Você não está enxergando exatamente, né, o problema, mas você está enxergando indicações do que pode ser. Então, você associando duas ou mais técnicas, a sua assertividade de diagnóstico aumenta de maneira exponencial. A previsibilidade também. A previsibilidade, a assertividade do diagnóstico. Então, algumas técnicas elas já têm assim, o seu parentesco, por assim dizer, estabelecido, né? Por exemplo, a análise de lubrificantes com análise de vibrações, análise de vibrações com termografia e assim por diante. Okay, então, nós sempre advogamos que a associação de técnicas ela enriquece e reforça a preditiva. Ok, porque você falou uma coisa legal aí, incorporado a isso, a importância de transformar medições em diagnósticos claros para a tomada de decisão. Isso também, né, está pertinente, né, com relação a essa. Exatamente, né? É uma questão que muita gente fala, né, que dados isolados valem muito pouco, né? Dados têm que ser
tratados, têm que ser equacionados, e as medidas que você obtém pelo monitoramento preditivo, eles precisam, né, numa grande medida, ser traduzidos em conceitos compreensíveis, conceitos que façam sentido, né? E isso, inclusive, é uma das coisas que me faz pensar que a evolução tecnológica das técnicas preditivas, né, nunca substituirá o juízo humano, né, o julgamento do inspetor. Que foi falado no evento, né? Algumas vezes, né? Algumas vezes. Tem sido falado no evento que o julgamento humano, a habilidade, né, é necessária. É necessária e será sempre, não é, Luiz? Exatamente. Será sempre necessário nos próximos anos, nas próximas décadas. Muda, na realidade, o perfil do profissional, né? Com certeza. Tem que ser um profissional mais analítico, uma pessoa que seja mais interessada em tecnologias. Mais aberto a essas... Mais aberto. A aceitar as novas tecnologias, né? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, compreendendo que ele não será suprimido ou substituído por elas. Exatamente. Né? Mas tem que haver essa abertura, né, para as novas tecnologias. Tem que ter, porque, inclusive, tem que saber o que ver, o que perguntar, por exemplo, se for fazer com uma IA ou mesmo equipamentos que têm algoritmos, né? Que nos ajudam ou auxiliam na análise, né? Com certeza. A pessoa tem que compreender e entender o que está sendo falado. Né? Exatamente. E apesar disso que você acabou de dizer, Luiz, ser uma coisa uma visão bastante tecnológica, isso remete a um conceito antigo e rudimentar, né? Se você não sabe pelo que está procurando, não irá encontrar. Exatamente. Né? Então, editado, né? Acaba sendo editado. Desde os tempos da inspeção apenas visual, isso já valia, né? E hoje, com as tecnologias modernas, isso fica ainda mais importante. Legal, legal. Como a gente está há bastante tempo na estrada, a gente no passado, nós tínhamos muitos equipamentos offline. O offline são os equipamentos que a gente chega na máquina, faz a medição, leva para o escritório para poder fazer as análises e tudo mais, né? Você acredita que o futuro da manutenção será mais online, contínuo e automatizado? Ou ainda haverá espaço para análise em rotas e inspeções presenciais? Perfeito. Eu acredito que as análises online tenderão a crescer e continuar evoluindo e ocupando cada vez mais espaço. Por vários motivos, não é? Primeiro, questões aí de segurança, né? Isso suprime em grande medida a presença do inspetor na área, né? A área onde você tem calor, ruído, riscos, então monitoramento online suprime essas coisas indesejáveis, né? Exato. E além do mais, o monitoramento online ele não tem os gaps que existem entre as visitas, né, periódicas. Então, na curva PF, né, famosa curva PF, com monitoramento online, você tem um ganho aí, né, de não ser alcançado de surpresa entre duas visitas, né, se a falha se inicia entre duas visitas, né, então no monitoramento online você tem isso o tempo inteiro. Exatamente. Né? Mas, mais uma vez, eu vou dizer que não haverá uma supressão total, né, da preditiva offline, sobretudo em ativos estáticos. Né? Eu me dedico muito, sou um entusiasta, né, da inspeção de equipamentos estáticos, né? Caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques, né? O universo da NR13, né? Eu sou um grande entusiasta disso. E aí tem que ser offline, né? Na maioria das vezes, né? Então eu não sei, Luiz pode até me corrigir aqui um pouquinho, quem sabe a manutenção preditiva online será mais voltada para o universo dos equipamentos rotativos e a offline para o universo dos equipamentos eu enxergo isso estáticos. Né? Eu enxergo isso também. Então, a online para o lado da confiabilidade e a offline voltada para o lado da integridade estrutural. Não é? Exatamente. Inclusive, eu acredito nisso. Nós temos uma tecnologia, né, que é chamada Motion Amplification, que é da RDI, que na realidade muitas das pessoas confundem a tecnologia como tecnologia preditiva. E ela não é uma tecnologia preditiva, ela é uma tecnologia proativa. Porque ela consegue enxergar os problemas que a gente não vê que está afetando o equipamento. Certo. Conforme a estrutura, a base e tudo mais. Certo. Né? E ela não tem online nesse momento. Né? O sistema sempre é offline. Tem que ser levado até o equipamento. Exatamente. Não é? Exatamente. E aí, Luiz, eu vou tomar a liberdade de agora eu fazer uma pergunta para você. Quando você fala proativa, né? O que você quis, né, dizer com esse termo? Esse termo foi um termo que surgiu em 95. Certo. Né? Que o pessoal começou a
falar de preditiva assim, na década de 90 no Brasil, né? E a preditiva ficou muito forte. E aí a gente fazia o quê? Media, aí era offline, né? Certo. Tinha os sistemas online ainda, os sistemas online que existiam eram aqueles sistemas da Bentley Nevada, né? Os antigos, que era ainda analógico, somente de proteção, certo? Não tinha nem predição dessas turbomáquinas. Turbomáquinas, principalmente. Então, a gente tinha que ir na planta, fazer a medição, trazer para a sala, né? Para a gente poder fazer as análises e aí acompanhar preditivamente através das tendências. Porém, num determinado momento lá, se viu a necessidade de eliminação das falhas, porque você conseguia identificar as falhas, né? Os defeitos. E surgiu a necessidade de você eliminar esses defeitos. Por exemplo, na Proativa, a gente não está interessado em saber se o equipamento está desalinhado, mas sim em saber o porquê ele desalinhou. Perfeito. Ou o porquê daquele rolamento ter dado defeito. Porque a partir do momento que você vai tendo tendências, você vai verificando também a quantidade de manutenção que você deu naquele determinado equipamento. Perfeito. E foi também, né, Flávio, naquela época, o surgimento dos rolamentos, né, recondicionados. Ah, exatamente. Nossa, então aquilo era um problema, sim, porque nunca foi contra a lei recondicionar rolamento, mas foi contra a lei não informar que ele não informar que foi recondicionado. E o que acontecia? Você trocava o rolamento, começava a fazer um monitoramento, e daí 2, 3 meses você tinha um problema. Já com um processo de fadiga instalado. E imagina na papeleira que a parada é anual. Olha o BO que dava dentro de um sistema desse. Vai surgir no meio da campanha um problema. Existe, né? E pode ser num equipamento importante, né? Que não tinha como, né? Então, essa é a ideia com relação à Proativa. Proativa. Então, isso. Aprendi com o meu amigo Luiz Fernando aqui mais um conceito. Legal, mas vamos lá, cara, aqui. Qual conselho você daria para o engenheiro ou técnico que deseja se tornar referência em manutenção preditiva? Ah, perfeito. Isso é uma pergunta excelente, não é? E eu acho que tem o conselho que eu vou dar aqui, né, ele tem uma parte óbvia, né, e uma outra um pouco menos óbvia, talvez. Né? A parte óbvia é realmente a pessoa estudar muito e ficar muito imerso e muito aberto para as novas tecnologias. Né? Tem que haver uma abertura, uma disposição de conhecer as novas técnicas, de estudar muito, né? E saber quais são as tecnologias que estão chegando e até antecipar as que ainda chegarão. Né? Então, isso é uma coisa óbvia. O que eu chamei de menos óbvio é o seguinte: não se atenha somente a isso. Conserve a sua capacidade de compreender o equipamento por dentro. Né? Não perca a sua capacidade de abstrair, né? Imaginar o que está acontecendo dentro do equipamento. Então, para isso, você tem que, por exemplo, você está diante de um redutor planetário, né? Uma máquina relativamente complexa. Super. Né? Se você estiver muito afiado na tecnologia, mas não conseguir intuir, né? Imaginar o que pode estar acontecendo dentro de uma máquina desta complexidade, você não terá sucesso. Exatamente. Né? Então, não abandone a alma do equipamento. Né? Compreenda o equipamento, né? E não deixe que o fascínio pelas tecnologias, porque elas fascinam, né? Sim, não deixe que isso tome conta 100% da sua cabeça. Você fez, assim, eu retornei há alguns anos atrás, alguns dados, né? Lá no início da minha carreira, na década de 90, que eu tive um mentor na papeleira, que era Bahia Sul Celulose. Sim. Era Antônio Alves. Hoje, Suzano. O Antônio Alves. Você conhece? É uma grande figura. Todo mundo conhece o Antônio Alves. Ele foi o meu mentor na época e ele falava que a gente tinha que namorar a máquina. Sim. A gente tinha que conhecer a máquina. Contemplar a máquina ao você pé do equipamento, não é isso? Exatamente. Grande Antônio Alves. Ele é uma figura um abraço para ele. Emblemática, né? Emblemático, absolutamente. Show de bola. Legal demais. Agora, eu gostaria que você pudesse deixar uma única mensagem para os profissionais que estarão nos próximos encontros da Vitec. Perfeito. Bom, é minha primeira participação no encontro, né? Uma grande gentileza da Vitec me convidar, né? E é um tremendo evento, não é? Com trabalhos técnicos de alto nível, tá? Então o proveito é muito grande. Eu ontem tomei a liberdade de citar no LinkedIn, né? Que eu estou aqui, né?
e eu falei que escrevi uma mensagem breve, né, falando da qualidade dos trabalhos, mas falando também que eu nunca vi um evento tão acolhedor com os participantes. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu poucas vezes, né, me senti tão bem acolhido num evento. Né? Já fui a congresso onde eu era apenas o crachá e o número da inscrição. Né? Aqui as pessoas me trouxeram pela mão, né? Então o acolhimento que eu estou experimentando aqui, ele é para mim uma coisa inédita. Então, agora eu vou responder as perguntas. Né? Venham, mais uma vez, né, abertos às tecnologias, né? Procurem um pouco antes estudar um pouquinho do que vai ser abordado aqui para já chegar preparado, né, para com base, uma base, né, e as perguntinhas já anotadas, né? Mas o conselho maior mesmo é não deixe de vir, vale muito a pena. Muito obrigado, Flávio, certo. Muito obrigado. Eu que tenho que agradecer você. Né? Imagina. Tem muito tempo que a gente se conhece, como eu disse, né? E assim, muito obrigado pelo seu tempo, né? E para você ter vindo participar, né? E ainda não acabou, né? Amanhã tem mais um dia. E amanhã, né? Tem o workshop. O workshop de workshop das tecnologias, né? Tanto de vibração, quanto de motores elétricos, quanto de lubrificantes. Perfeito. Né? Ok? Então, assim, pessoal, estivemos então aqui com o Flávio, né? Da Pauliello Engenharia, né? Uma grande figura na manutenção. Tá ok? Obrigado. Então, assim, Flávio, muito obrigado novamente. Para mim é uma honra, né? Poder conversar aqui, né? Quando eu falei desse acolhimento, eu inclui esse bate-papo nosso aqui agora, né? E faltou dizer que o acolhimento ele é em todos os níveis, né? Ele é do pessoal da organização até os diretores, né? Então tem toda a linha, né? De pessoal. Ótimo. Tá, muito obrigado, né? Forte abraço. Forte abraço.